Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos aos estúdios do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil. Estamos com a cidade toda enfeitada para recebê-los aqui em Campos do Jordão. Você que não conhece, suba a serra, aproveite bastante essas festividades de final de ano. Foi inaugurado no dia 31 de outubro, né? E está iluminada. A Praça do Gazebo está bonita, né? O centro da Beira, Capivari, altos pontos turísticos. Eu tenho certeza que você vai adorar. Venha para Campos do Jordão, traga a família, curta a Serra da Mantiqueira também, aí que nós temos aí cidades maravilhosas também, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí. Você vai querer permanecer aqui pelo menos uns 30 dias, eu acho, aqui, né? Você vai curtir. Você vem agora e só vai embora só em janeiro aí, aproveita as férias das crianças, né? Gasta bastante aqui, entendeu? A gente precisa de receita, então a gente precisa do turista, né? E Campos do Jordão está preparado para receber você que está do outro lado da tela, nos acompanhando pelo YouTube, você que está no carro agora, descendo a Serra da Mantiqueira ou subindo, nos ouvindo pelo Spotify. Entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira. Estou aqui hoje. Olha, ela voltou. A professora voltou. Adriana Hager, que daqui a pouco ela vai falar aí das novidades também. Já vou fazer já um merchan aqui, Adriana, da Arca de Noé, a garota propaganda, porque ela é a dona da bagaça, ainda chega no Instagram, ainda chama ali o cliente ali para consumir, e tenho certeza que tem muita novidade. Eu sou um dos, quer dizer, eu e o Sultão, que é meu cachorro, somos uns clientes da Adriana lá, então vale muito a pena. Você que não conhece, daqui a pouco ela passa o endereço, o telefone, o Instagram, tudo. Você não vai perder as promoções que ela tem para apresentar aqui. Adriana Hager. Sérgio, boa noite. Muito boa noite. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui de novo, como sempre, na verdade, né? Porque é sempre um prazer, uma honra estar aqui, podendo compartilhar tanta coisa boa, né? Bacana. Eu estava conversando aí nos bastidores, assim, que toda a equipe aqui, vocês vão entender por quê. A equipe do TribunaCast, né, nesses 3 anos aí, e aí rola muito estudo, hashtag, palavrinhas-chave para impulsionamento, para engajamento. Então, é sempre assim. Quando nós encerramos aqui o programa Tribuneiros e Tribuneiros, a gente vai para os números, né, para saber a audiência, para saber como é que a gente está nas nossas plataformas digitais, como é que estão sendo elaborados os cortes. Tem a DF Studio do Douglas Fagundes, aí junto com Cata Preta. Os caras estão voando, são ninjas mesmo. E aí nós tivemos aí a grata surpresa, Adriana, a grata surpresa de saber que os nossos números estão formidáveis. Né? É 30 mil em uma semana de pessoas que nos assistem aqui, é 17, 18, 19 mil. Tivemos aqui o Gilson Rosa, chefe de cozinha do restaurante Terras de Monã. Eu não vou lembrar. Cata Preta, que cidade que é, hein? Não nós vamos saber aí a Terras de Monã Gonçalves, seria isso? Depois você que me ajuda aí no YouTube, manda pra gente aí onde que fica o Terras e Restaurante Monã. Eu já falei 3 vezes aqui para você, né, para despertar uma curiosidade em você saber ali o que rola lá, o que tem de bom lá, as delícias do restaurante. E eu estava com o Gilson, Adriana, aqui, e formidavelmente, em uma semana, aí atingimos aí um pico de 30 mil pessoas que viram. Isso, né? Mostra de que está dando muito certo o TribunaCast e que está todo mundo nesse processo junto, né? Sim, a equipe toda, mandar um abraço pro Carlos, pro Thiago, né? Que o Thiago está agora em Dayatuba, né? Ao Douglas, ao Cata Preta, ao Benilson Toniolo, ao Nuno, né? Tem muita gente bacana, a Adriana Hager, a todos esses aí que fazem o TribunaCast chegar, né, nesse finalzinho de 3ª temporada aí, seguindo para a 4ª temporada, com muitas novidades, a todo um estudo que é feito aqui
para que você, audiência, nos tolere. Para que, audiência? Porque às vezes eu estou aqui sozinho, sinto falta da Adriana, do Benilson aqui, para me ajudar. Porque sem eles, eu costumo dizer que quando eles estão aqui, eu tenho um enriquecimento cultural. Né? Eu fico mais. Eu tento me fazer de inteligente aqui. Adriana, faça então as honras. O que nós temos hoje na nossa resenha? Sérgio, hoje é um dia especial, né? Muito. Eu já tive o privilégio de vir aqui junto com você aqui para a gente entrevistar o meu pai. Foi muito bacana. Foi um papo assim fantástico. Meu querido Tubarão. Meu querido Tubarão, cara, sensacional. Colunista do jornal. Sim, né? por vários E nós anos. fizemos assim, foi um papo maravilhoso. Você sabe que eu lembro de uma piadinha dele, que ele falou, né? Porque e foi muito legal. Mas ele era piadista e contador de história, Contador né? de história. Sim. E ele falou quando ele estava na escola, eu me lembro que ele pegou, como é que é? Deram um estojinho de lápis de cor. Sim. É isso? Isso mesmo. E ele ficou maravilhado. Sim. Ali virou um artista. Ali já começou, né? Foi muito legal. A gente tem muita saudade do Tubarão. Tô pensando se ele tinha 5 anos. Tem que pensar, né? Porque a Adriana, a gente brinca aqui que a Adriana ela começou a lecionar com 5 anos de idade, né? Porque, pô, não é possível. E hoje? Muito bem, hoje também, né? Então, eu já tive o privilégio de entrevistar meu pai aqui. E hoje, naquele dia que meu pai esteve, a gente teve a minha mãe, que está aqui novamente. A minha irmã, e naquele dia estava, inclusive, a minha sobrinha Larissa, né? E hoje a família está também toda aqui de plantão. Porque hoje nós vamos entrevistar o meu irmão, Cláudio Moisés. Muito bem, nosso querido engenheiro mecânico vai contar muito, tem muita história aí, né? Sabemos que nós estamos aqui todos, brasileiro é apaixonado por carros, né? Então, essa é uma área fascinante, porque tem muita novidade neste setor aí, nada melhor do que o nosso querido especialista no assunto, o nosso CEO, o cara, ó, a régua é lá em cima, entendeu? Aqui você tem que tentar fazer bonito aqui. O jornalista, às vezes, é tão burrinho que o jornalista, às vezes, faz umas perguntas meio, né? Mas a gente vai tentar aqui desenvolver um papo bem bacana, de uma compreensão legal, né? Porque é um setor, né, que todos gostam e tem muito fascínio nisso. E tem algumas curiosidades, Adriana, com relação justamente à questão de sustentabilidade, de meio ambiente, né? Temas muito importantes e atuais, né? Tem importância enorme para o momento, né? Para a discussão. A gente estava falando aqui, né, Cláudio? Antes de iniciarmos aqui, a quantidade de carros, né, que existem no Brasil, que na verdade já quase que passou da hora de uma renovação dessa frota, né? Justamente por conta dessa questão, né, de meio ambiente, né, de sustentabilidade, né? Boa noite. Boa noite a todos e a todas, tribuneiros e tribuneiras, né? Eu sou Cláudio Moisés, sou filho da professora Marisa, do Tubarão, né? Irmão da Adriana, irmão da Cris, irmão do Gerson. Vai rolar uma pizza depois? Vai rolar uma pizza. Certeza, né? Vai rolar uma pizza. Então, né? beleza, vamos lá. Comemorar, Sérgio. Eu sou casado com a família do seu José Ubaldo Biagioni, que todo mundo conhece aqui em Campos também, o pessoal lá do Recanto Feliz, né? E a minha esposa Tatiane, né? E tenho 4 filhos, né? A régua lá em cima também, né? Francesco, Pietro, Lorenzo e Vicenzo, né? E atualmente meu escritório é São Paulo, mas eu trabalho bastante online, então eu tenho a base em Taubaté, né? E estou sempre indo para São Paulo sempre que necessário. Então essa é um pouco a pegada que a gente tem. Muito bacana. E conta pra gente aí, a trajetória disso, como começou aí? Eu acertei aí, diretor, CEO, como é que foi esse trabalho aí? Você se formou em engenharia mecânica. Eu sou engenheiro mecânico, né? Mas antes tive toda uma trajetória assim que me chamou muito a atenção para a questão automobilística, né? Então tudo começa, né, num distante 1978 aqui em Campos do Jordão, quando teve o primeiro Rally Pirelli aqui em Campos. Foi um rally de velocidade, né? E todos os carros se estacionavam ali, ficavam parados no campo do tênis clube. Na época não tinha aquelas quadras, né? Então a gente, moleque, né, 8, 9 anos ali, curtindo, os carros passando, né? Dodge Polar, a Fusca,
tinha Passat, né? Então, todos aqueles carros da época, né? A casa do meu pai é bem atrás do campo do tênis clube. Na época tinha uma pontezinha que ligava a nossa casa, a casa do tio Nelson, atravessava, estava no campo. Então a gente teve todo aquele contato lá com o rally, com os carros, né? E que me chamou muita atenção para a questão do automobilismo, né? E sempre me atraiu muito, né? Quando eu fiz 12 anos, né? Nas férias eu fui trabalhar na oficina do Zeca. Quem que não conheceu o Zeca, que tinha oficina em Jaguaribe, né? Então eu ficava lavando peça, olhando o diagnóstico do carro, tentando aprender, né? E isso me levou para esse interesse, né? Naquela época, depois dos anos 80, Fórmula 1, todo mundo acompanhava, Nelson Piquet, né? Ayrton Senna, né? E aí, certa vez, numa temporada, o Ayrton Senna veio para Campos do Jordão, né? Veio passar um final de semana. Olha que bacana, né? Muitos não sabem disso aí, muitos né? não sabem, né? É mesmo, Ayrton Senna esteve em Campos do Jordão. Esteve em Campos do Jordão, foi para o tênis clube, né? E aí o meu tio Pascoal, o chefão, que era pai do Fabião Calfa, né? Morava também ali do lado do tênis clube. E todo dia tinha uma turma que ia para lá. O Jamelão fazia comida, né, ali para todo mundo, tinha uma cachaçinha de Piranguçu, uma cervejinha. E aí o Ayrton Senna veio na casa do meu tio para conversar com ele, conhecer o pessoal. Então, assim, a gente teve esse contato. Eu não estava presente no dia, mas assim, a gente teve esse contato via meu tio, né? Que foi super interessante. Que bacana. Então, essa foi uma pegada legal, assim, né? Que trouxe para perto da família também essa questão do automobilismo, né? São as memórias, né? As memórias. Sim, muito legal. Né? E aí, certa vez, né, o meu amigo Udo Wagner, que é filho do seu Carlos Wagner, que é professor no Instituto Federal aqui em Campos, né, a gente decidiu que iria fazer um carro movido a água, né? Isso a gente não estava ainda no colegial, a gente estava ainda na... É isso que eu te perguntar, você já estava na faculdade? Não, ainda não. E aí, ele falou com o pai dele, eu falei com o meu pai, né? Meu pai me levou ali na subida do palácio, na Vila Santo Antônio, tinha um desmanche. Eu não vou lembrar o nome do dono do desmanche. Nós estamos falando em que época aí? Década de 80. Década de 80. Início da década de 80. Tá. E aí a gente começou a trazer peça de carro velha para minha casa, né? Então a casa virou um desmanche, para começar. Sua mãe e seu pai adoraram adoravam. isso, né? E aí a gente começou a fazer experiência de eletrólise. Então a gente pegava água, sal, né? Pegava o polo positivo, o polo negativo, a gente serrava uma lâmpada, né? E tentava produzir hidrogênio e o oxigênio em cada polo, né? E certa hora deu um curto, caiu a energia da casa, foi uma catástrofe lá. Então isso a gente acabou parando depois, né? Meu pai acabou devolvendo as peças, mas ficou assim, né, aquela ideia desde menino de tentar fazer alguma coisa, inovando, fazer uma coisa diferente, né? E foi um trabalho muito legal que a gente fez junto com o Udo, né? Nossa, mas que bacana. Quantos você tinha nessa questão? Vocês já estavam mexendo com... 13, 14 13, anos. 14. Essa fase Isso levou você, então, a Sim. falar, pô, essa é a área que eu quero seguir? Exatamente. E aí, aqui em Campos, a gente tinha o TCC, que era uma boa escola, né? O meu primo, o Wagner, aqui, que é do Rocha e Silva, né? Silva, que né? era do Banco do Brasil, né? Tinha estudado no Colégio Industrial em Taubaté fazendo eletrônica, né? E aí meus pais pensaram, olha, vamos tentar mandar para lá também para ter um estudo um pouco melhor, né? E aí eu fui fazer o Colégio Técnico em Mecânica em Taubaté, né? Então a gente lá estudou toda a mecânica básica, toda a parte de usinagem, materiais, né? E aí culminou num estágio na Volkswagen em Taubaté. Então eu fiz o meu estágio do curso técnico diretamente em Taubaté na Volkswagen, né? E aí me preparei para a universidade, né? Então comecei a fazer cursinho no final do curso do estágio do curso técnico, né? E acabei passando no final na Escola Federal de Engenharia de Itajubá, né? Então na época era uma concorrência tipo de 10 para 1, né? Você tinha 10 concorrentes para uma vaga. Então assim, foi um feito na época para mim, assim, eu nem imaginava conseguir chegar até lá, né?
e ir para uma faculdade federal, uma faculdade de alto nível, né? Faculdade que formou ali vice-presidente da República, Aureliano Chaves, presidente da Petrobras, né? Que é o Renault, que foi presidente há muito tempo. Acho que o governador do Piauí, uma época, era da nossa faculdade. Aquele Arruda, que foi governador de Brasília, formado também em Itajubá. Então, uma escola de alto nível, né? Que a gente tive muita oportunidade de me desenvolver, né? Abrir a cabeça para o mundo, porque você está numa... vem da palavra universidade cultural também, né? Então, a gente tinha colegas que vinham de vários países para estudar intercâmbio cultural, né? Inclusive, uma coisa que me levou também para a indústria francesa, né? Foi porque eu tinha um colega do Senegal que veio e começou a dar aula de francês na fundação da universidade, né? E eu fiz 3 anos de curso de francês, né? Eu saí praticamente fluente em francês desse curso, né? Isso me levou depois a poder entrar na Peugeot, depois quando eu fui trabalhar na indústria automotiva. Então, foi muito bacana, né? Foi muito legal mesmo. Mas só fera, né? Sim. É fera, hein? Acho que tem 2 questões aí pra gente levantar, né? Primeiro, assim, como é que faz para chegar lá, né? Então, a primeira questão é a vontade, saber qual é o objetivo. Então, isso está bem traçado. E a segunda é estar num lugar que dê aquilo que a pessoa precisa para seguir em frente, né? Tem outras coisas para falar sobre Itajubá, né? tem, Sobre o sim. DA, quer dizer, a gente Sim. tem elementos aí culturais, técnicos, né? Foi lá que o respaldam, Tubarão né? presenteou o quadro? Exatamente. Ah, Aliás, é? postado no Tribuna, né? Opa, No é jornal. verdade, hein? Exatamente, É mesmo lá, hein? Então, há 2 anos atrás, a gente tem lá em Itajubá o maior diretório acadêmico do Brasil. Então, tem uma estrutura muito grande de diretório acadêmico, acho que quase 3 mil metros de construção, uma estrutura muito grande. Com a pandemia, toda essa questão do clube, né, do bar cultural que tem lá, eles tiveram muitas dívidas, porque eles tiveram que manter toda uma estrutura sem poder ter os alunos frequentando, né? Então, gerou uma dívida, né? Gerou uma dificuldade financeira para manter o diretório. E a certo momento, o prefeito de Itajubá, na época, decidiu fazer uma desapropriação com assim, uma visão um pouco política na época, né? Com o mote de fazer uma escola integral. Só que o DA está localizado numa região da cidade que tem 3 escolas, que não tem necessidade de ter uma nova escola integral. Tem vários bairros que precisavam dessa escola, né? Então, a gente viu como uma questão mais política. Então, ex-alunos, né? Eu me formei lá há 30 anos já, né? Então, ex-alunos se juntaram e fizeram todo um movimento, né? Para evitar essa desapropriação junto com os alunos, né? Que estavam ali na diretoria do diretório, né? E aí, uma das ações que foram feitas, a gente retomou um jornal, fez uma edição histórica do Dínamo, que é o jornal do diretório, e depois a gente fez um quadro, né, do diretório acadêmico. Meu pai pintou, né, foi o último quadro dele, né, e a gente levou e fez uma doação para o Centro Histórico da Universidade. Então, até hoje está lá, imortalizado lá dentro do Centro Histórico. É isso aí, Muito legal, foi matéria, né? Sim, foi matéria do Tribuna. Muito legal. E aí você saiu da faculdade já no mercado automotivo? Não. Eu fiz um estágio em Pouso Alegre, numa fábrica de garrafas térmicas, né? Cumpri as horas necessárias e assim que me formei, eu fui fazer um estágio na Alemanha, né? Então, consegui, através de uma central de intercâmbio, um estágio numa universidade da Alemanha, do lado oriental, né? Então, em 1995, já tinha caído o muro de Berlim, né? Mas tinha toda a cultura da Alemanha Oriental naquele local ainda, né? Então, e nessa história, o que eu fiz, né? Eu tinha estudado alemão com a professora, a irmã Andréia, aqui das Beneditinas. Tinha feito uma introdução, né? E aí saiu assim, eu podia ir para a Tunísia, para a Alemanha, né? Eu tinha que escolher. Eu falei, eu vou para a Alemanha. Para a Tunísia, não sei como vai ser, né? Não sei como é a situação. E aí eu comprei um livro alemão em 30 dias, né? E eu já falava bem francês. Então, o meu professor lá na universidade, ele falava francês, porque ele tinha estudado em Besançon, na França, né?
Então, fui para a Aliança Francesa em São José, fiz uma prova, né? Cumpri a pontuação mínima que precisava e fui para a Alemanha, né? Então, foi fantástico, assim, porque foi minha primeira viagem de avião, né? Então, imagina. Naquela época, Naquela época, que era né? super difícil. Então, eu comprei uma passagem da Ibéria, que era a passagem mais barata, que saía de São Paulo até Madrid, Barajas, né? Barajas, né? E depois ia até Frankfurt, né? Maravilha. O avião atrasou, né? Eu cheguei em Madrid, aquela correria para poder pegar outro voo, né? Consegui chegar, né? Aí eu chego em Frankfurt, que não sei quem conhece o aeroporto de lá, mas é gigante o aeroporto, assim, você se perde, assim, enorme, né? E aí consegui lá chegar, né? Chegar até a esteira onde chegaria a minha mala. A mala não veio. E aí... Primeiro percance. Começou, né? Vim mala, não chegou, né? E aí um alemão que estava ali do lado falou para mim assim, me acompanha, vem cá, né? E me levou, a gente andou, não sei, 15 minutos dentro do aeroporto, me levou até o local onde fazia reclamação de bagagens. Aí eu comecei a falar francês, né? Ela perguntou, você é brasileiro? Eu falei, sou brasileiro. Então, eu morei em São Paulo 5 anos, né? Então começou a falar em português, né? Daí já falei, ufa, graças a Deus, né? E aí ela começou já a me explicar, né? Falar, sua bolsa não veio, né? Daí eu expliquei que iria para essa cidade na Alemanha Oriental. Ela falou, olha, vamos fazer então os pedidos do trem aqui, me deu toda a orientação. A sua bolsa chega amanhã, então, na cidade, né? Vai ser entregue lá. Eu já avisei as pessoas da universidade que você vai chegar, teve esse atraso, né? E eles vão te receber hoje à noite lá, né? Aí, maravilha. Aí, essa foto é da universidade lá, ó. Ah, bacana. E aí, eu fui, peguei o trem, né? Então, Frankfurt, uma cidade multicultural enorme, né? E cheguei na capital do estado, né? Onde eu ia ficar, que chama Erfurt. Chegando lá, né? Tudo fechado, tudo velho, tudo escuro, assim. Uma pessoa, assim, como que chama ali na gar da estação De trem, com né? roupa azul, chapéu, assim, né? Daí estacionou o trem no horário preciso, né? Eu entrei num vagão, assim, tinha 2 pessoas, né? E foi no meio de uma floresta, assim, tudo escuro, sem nada, assim. Eu falei... Aonde que eu vim parar, né? O que eu vim fazer aqui? Floresta Amazônica. Floresta Amazônica, né? E aí, vou indo, olhava o cartão de embarque, né? Tinha horário de chegada, faltavam 10 minutos, não tinha nada, né? E aí eu chego lá, vai chegando mais perto assim, faltam 2 minutos, eu vejo uma luzinha assim da placa do McDonald's. Eu falei assim, olha, pelo menos eu vou comer, né? Pelo menos um Big Mac ali. Big Mac, Aí eu cheguei, né, lá na estação, tinha uma pessoa me esperando, né? Já me levaram para a habitação onde eu ia ficar, né? Aí me emprestaram toalha de banho, uma camisa, daí já começou, né, todo o processo, né? Fiz lá um estágio mais voltado para micromecânica, né? Então foi muito bacana, conheci gente do mundo inteiro, né? Então é um grande amigo da Itália que até veio para o Brasil depois muitas vezes aqui já com a gente, né? Quando eu vou também para lá a gente se encontra, né? Gente da Jamaica, todo o leste da Europa, né? Muita México, troca de informação, muita troca de ideias, né? Intercâmbio, né? Intercâmbio, importante aí. E tive a oportunidade também de fazer curso de alemão lá. Então, assim, depois quando eu voltei para a Volkswagen também pelo alemão, né? Ficou quanto tempo na Volkswagen? Qual era a função lá? Então, a ideia era montar a nova fábrica de caminhões e ônibus aqui da planta de Resende. Então, tinha acabado a Auto Latina, né? A Volkswagen tinha uma origem dos caminhões da Chrysler, que era uma fábrica antiga que tinha sido comprada, e desenvolveu toda uma linha de produto de caminhões, que era o Cargo, né, do lado da Ford, e a mesma plataforma que usava na Volkswagen, né? Então, assim, quebrou a Auto Latina, então tinha que começar a fazer uma fábrica nova. Então, montaram a ideia da fábrica de Resende, que era o famoso consórcio modular. Não sei se vocês se lembram que tinha os fornecedores dentro da fábrica, né?
Então a gente estruturou ali todo o sistema da qualidade, né? E começamos a trabalhar com toda a parte do produto, né? Com o retorno dos produtos de campo, né? Análise, né? Então trabalhei muito forte nessa área, né? Então foi muito bacana, uma experiência assim marcante que fez minha base como profissional, né? Na área de qualidade, principalmente. Na área da qualidade, principalmente, né? E nesse período de Volkswagen, eu voltei 2 vezes para a Alemanha, né, para fazer curso de alemão também, né? Então, eu tive em Stuttgart e depois estive em Colônia. Ou seja, faz a base, estudando, conhecendo o mundo. Você já entrevistou outros intercambistas, né, Sérgio? Sim, sim. Quer dizer, a fundamentação está feita. Aí aquilo te leva para outros lugares que vai fazer a roda girar. Quer dizer, você sabe alemão, você depois vai para uma empresa de grande porte, estuda mais, se aprofunda, quer dizer, vira um grande ciclo, né? Exatamente, mas só que a Volkswagen Caminhões ela não era tão internacional, né? E aí eu tinha muito essa coisa, né? Nessa época eu corri muito atrás do passaporte italiano, né? Porque minha mãe tem família italiana, né? E a gente tinha essa possibilidade. Então eu corri atrás, a gente fazia aquelas viagens para São Paulo, vai para consulado, né? Vai buscar os documentos, né? E consegui consolidar a documentação e tirei a cidadania italiana, que depois serviu para a família inteira, né? Então até meus filhos hoje já têm, né? E aí viajava muito usando também o passaporte italiano. Então eu ia para a Alemanha, você já passa direto na fila da Europa ali, já entra, né? Depois puseram um chip no passaporte, você entrava na porta automática, já põe o chip, passa e vai, né? Então foi muito bacana isso também, uma coisa que fez a diferença também nas empresas europeias, né? Sobretudo para essas viagens também, né? E eu já pego o gancho aí para querer saber como é que está o setor automotivo e que você pudesse fazer uma comparação aí com relação à questão do que você viu na Europa, nos outros países, com o Brasil. Então, a gente veio de uma época que tinha muitos projetos desenvolvidos localmente, lá na década de 80, né? Então, tinham carros específicos aqui do Brasil. Por exemplo, lembra da década de 70 e 80 Brasília, por exemplo? É um carro brasileiro, né? Então... Meu padrinho tinha uma Brasília marrom, um chocolate. Aí, o que acontecia, teve, né? Colocava na Brasília... mais ou menos assim, de 8 a 10 pessoas. Na Brasília, descia pegava a Serra de Santos, com a Brasília, né? Não tinha segurança alguma, hein? Não tinha cinto de segurança, nada, não tinha nada. 10 pessoas numa Brasília. Você aí, tribuneiro, você vai lembrar aí da sua família na época, aquela TL, entendeu? Aquela Variant, né? Então, o Corcel, o Chevetinho. Aí pegava a Brasília e descia todo mundo. Eram umas 4 crianças sentadas no colo da mãe, da tia, da madrinha. Punha no porta-mala. Punha no porta-mala. Da frente, embaixo, era uma loucura isso aí. Continua aí que eu lembrei. Se fosse hoje... Você falou da Brasília. Ia todo mundo preso. E depois veio uma fase de plataformas mundiais, né? Então começaram, olha, vamos fazer uma escala aqui, porque tem que reduzir custo, né? Então a gente faz uma plataforma mundial e todos os países, as regiões vão usar a mesma plataforma. Então você vai ter um volume de produção daquelas peças muito maior, né? E você usa a mesma peça em todos os veículos, né? Então você tem um ganho de escala, né? E uma plataforma mundial, menos investimento, né? Você tem um único investimento, desenvolvimento, né? Isso veio avançando, né? Então, se a gente for lembrar lá nos anos 90, né? A Volkswagen exportava o Santana para a China, né? Quem não se lembra disso, né? E a China começou a fazer várias associações, né? Com os americanos, com os europeus, né? De maneira a criar algumas joint ventures, né? Dentro da indústria chinesa. Então, o europeu ia para lá, montava toda a estrutura, né? Mas o governo chinês tinha 50% do negócio, né? E eles estavam aprendendo com isso, né? Então, eles aprenderam muito, né? Acho que a coisa de 20, 25 anos atrás, a China produzia menos carros que o Brasil, né? No mercado automotivo. Hoje, a China já fabrica 30 milhões de carros, né? Imaginar que o mercado europeu é em torno de 15 mil e o mercado americano em torno de 12. Imagina a potência que eles têm, né? Em escala, né? Aprendeu bem. Aprendeu bem, né? Uhum. E aí o que aconteceu, né? Vem evoluindo, né, as tecnologias, né?
cada vez mais vem injeção eletrônica, né? Você vem embarcando eletrônica no carro, vem se desenvolvendo, né? E o que a China fez nesse período, né? Ela trabalhou muito a base da educação das pessoas, da cultura, né? Então, por exemplo, hoje no Brasil a gente forma 40, 50 mil engenheiros por ano. Lá na China eles estão formando 1,5 milhão por ano, né? Então eles têm uma estrutura para desenvolver tecnologia, investimento do governo, né? E eles começaram a desenvolver plataformas, porque eles eram dependentes da importação de petróleo, né? Plataformas muito modernas, né? Em vez dos europeus, dos americanos que vieram de uma plataforma já existente, eles partiram um pouco uma plataforma do zero, digitalizando essa plataforma, né? E eles têm lá as minas, né, de lítio, as terras raras. Eles construíram toda a tecnologia, as fábricas de bateria, né? E desenvolveram carros mais modernos que a gente faz hoje aqui no Ocidente. Então, com mais tecnologia, mais simplificados, né? Por exemplo, um carro que a gente fabrica aqui no Ocidente tem 30 caixas eletrônicas, né? Trabalha em torno de 1.000 microchips, mais ou menos. E lá eles simplificaram tudo isso numa plataforma mais moderna, né? E com um custo mais baixo, porque eles estão verticalizados. Eles são donos da mina, são donos da fábrica de bateria, eles têm a fábrica do componente, têm a montadora do automóvel, né? Então eles vieram de outras tecnologias e vieram também produzir o carro com o aprendizado que eles tiveram com as joint ventures que fizeram com os americanos e com os europeus, né? Então, hoje chega um carro chinês que chega na Europa com um custo de produção 30% abaixo do carro europeu, com qualidade, né? Com design, com tecnologia, né? Que é impressionante, né? Eu tive recentemente no Automotive Business, que é o maior evento da indústria automotiva aqui no Brasil, né? A gente fez um painel, um debate, né, com um colega que está na Great Show hoje, né, e que trabalhou na Ford há muitos anos lá em Camaçari. Ele falou, olha, é difícil de concorrer, porque lá na Ford a gente tinha uma transmissão do veículo que era tradicional, né, que a gente... aquilo que a gente conhece já, que a gente faz já há 50 anos, né? Na mesma base, com um pouco mais de eletrônica embarcada ali, mas no carro chinês vem um conceito totalmente novo, mais simples, mais robusto, fácil de montar, mais barato. Então, assim, esse é o desafio hoje, né? Esse é o desafio hoje, né? De encarar realmente essa nova concorrência que chegou, né? Com uma qualidade, com uma tecnologia completamente diferente. E como é que o setor brasileiro está enxergando isso? É um grande desafio, né? Vocês devem ter visto aí, recentemente, toda a discussão da Anfávia, né? Trazendo para a mesa a questão das tarifas, para começar, né? Então, a diferença de custo, né? No Brasil, é muito caro, né? Cláudio. O carro aqui é muito caro. Muito caro, Eu conversando recentemente com um fornecedor chinês, né? Que me contava um pouquinho quais são os diferenciais, né? Então, eles falam, olha, em termos assim... de estrutura, né? Eles têm toda essa verticalização que é feita. Depois eles têm uma estrutura de supply chain muito forte. Então, toda a logística, eles têm uma estrutura, né? Que eles conseguem transportar, exportar, fazer todo o trabalho aí de logística com muita competitividade, né? E o governo chinês, ele consegue entregar também benefícios para quem exporta. Então, hoje, o mercado chinês está bastante saturado, né? Tem 100 montadoras, mas eles também motivam muito a exportação. Então, normalmente, um fornecedor aqui ocidental que trabalha com 2 dígitos de lucratividade, lá eles podem trabalhar talvez com 3%, porque o governo paga uma parte quando eles exportam, entendeu? Então, praticamente, que o benefício do governo já permite com que eles façam toda essa exportação e tenha uma lucratividade. Então, assim, eles chegam realmente ao nível super competitivo. Então, a Anfávia, lá, o Igor Calvé, que é o presidente, ele fez todo um trabalho com o Geraldo Alckmin, né, para rever a questão das tarifas, então anteciparam o aumento das tarifas, né?
Mas é uma concorrência realmente muito Brava. pesada, muito brava. A minha pergunta vale a importação? Nós temos elementos para a gente dar sequência para uma produtividade semelhante a essa da China ou de outros mercados no Brasil? Estamos a quantos quilômetros-luz de distância? A gente tem um primeiro problema que é a escala, né? Então, lá eles fabricam uma escala de 30 milhões, aqui a gente fabrica uma escala de 2 milhões. Então, isso é um problema. Então, como que a gente ganha competitividade, né? A gente tem que ser mais competitivo, né? Nisso entra custo Brasil também, tem uma questão de custo Brasil, né? Os impostos aqui para os carros são muito mais elevados que qualquer outra região, né? Você vai para a Alemanha, você paga 7% num Golf, aqui você paga 40% de imposto. Então, assim, a diferença de imposto é muito grande, né? E você tem, assim, vários componentes que hoje não são produzidos aqui, né? Então, por exemplo, essa semana a própria Anfávia lançou um alerta sobre uma nova crise dos microchips aí, né? Semicondutores. Tá uma confusão, aí grande. Né? O que tem a ver? Explica pra gente aí de uma forma bem didática essa questão justamente dos microchips. Então, normalmente as matérias-primas e a tecnologia estão lá no Oriente, né? E hoje o que acontece? Esse caso específico é uma associação da Holanda com uma empresa chinesa em Xangai, né? E aparentemente o governo holandês tomou a maioria acionária dessa empresa. E aí, com toda essa discussão das tarifas que vem acontecendo, toda essa questão geopolítica, o governo chinês bloqueou as exportações de microchip para esse fornecedor que abastece vários sistemistas na Europa que mandam peças para o Brasil também. Então, existe um risco de parada de produção nas próximas semanas. E até li hoje que o Geraldo Alckmin já está em contato com o cônsul da China no Brasil para tentar fazer um fluxo direto desses microchips para o Brasil. Então, realmente a questão da geopolítica hoje é um grande desafio da indústria. E aí, respondendo a Adriana, realmente, eu acho que nós somos anos-luz, né? Anos-luz dessa... Sim, primeiro pela tecnologia que lá eles já estão à frente em diversos aspectos. Segundo, pela dependência, né? E o que aconteceu também, né? Com a chegada do Trump nos Estados Unidos, no governo, ele fechou as importações chinesas de carros elétricos. Então, para investir realmente ali dentro do mercado americano com empresas americanas, né? Você tem lá as três grandes, a Stellantis, a GM e a Ford. Na Europa, eles se lançaram numa política assim, de eletrificação radical, né? Eles falam que em 2035 não deveria ter mais nenhum carro a combustão na Europa. E o que acontece hoje? Isso tem uma escala, né, que vai avançando até chegar nesse nível. E hoje muitas empresas estão pagando multas porque eles não estão atingindo no mix dos carros vendidos o nível de emissão que eles deveriam cumprir. Então eles têm que pagar multa por isso, né? Então isso tá impactando muito financeiramente. E no Brasil, o que da sua experiência vai se predominar aí? A questão dos elétricos, por exemplo, aqui no Brasil, é uma saída? Então, a gente tem aí toda uma trilha, um roadmap, se a gente falar a palavra em inglês aqui, de tecnologias, né? Então, a gente começa com os motores atuais que a gente vai para motores mais eficientes, motores turbo, né? Porque tem a questão da automação também, né? Sim. Motores turbo, motores mais eficientes com etanol, né? E hoje todo mundo está investindo muito forte aqui no híbrido etanol, né? Por quê, né? Quando a gente compara, por exemplo, um carro a etanol e um carro elétrico, né? Tem sempre aquele conceito, né? Tanque a roda, que é a sustentabilidade do carro, e tem poço a roda. Então, da produção do combustível, da energia elétrica, o abastecimento no carro e depois o uso no carro, né? O etanol tem o mesmo nível de emissões de um carro elétrico. Por quê? Porque quando você planta a cana, ela absorve o carbono, né? Com a fotossíntese. Então você acaba tendo um resultado, um impacto, né? Então a gente tem uma matriz muito limpa, né? E a gente tem aí toda essa questão do etanol, que é um grande diferencial competitivo para o Brasil, né?
que hoje a Índia está começando um pouco nesse caminho, mas o Brasil que desenvolveu toda essa tecnologia. Então, assim, hoje todo mundo fala que o Brasil pode ser um hub, né, de motores a combustão, porque a gente usa etanol, né, que a Europa vai deixar de fazer, que a China está deixando e que os Estados Unidos talvez vá deixar mais para frente. Então, assim, a gente pode ser esse hub, produzir os motores aqui, né, e exportar para outras regiões, né? Então, para a Índia, para a África, né? Onde ainda usam os motores a combustão. Então, esse é um grande diferencial competitivo, né? Sim. E com todo o problema também ligado aí à questão geopolítica, as tarifas, as guerras que estão acontecendo, então tem uma grande oportunidade de a gente trazer bases tecnológicas para o Brasil, com essa neoindustrialização que o governo vem fazendo, o programa Mover, combustível do futuro, né? Tudo que vem sendo investido para a gente ficar uma base de fornecimento confiável, porque a gente não está em guerra, a gente é estável, né? E conseguir exportar talvez para a Europa, para a África e para os Estados Unidos. Então, isso é uma grande oportunidade que está sendo discutida também. Ou seja, fazer o trabalho de casa bem feito. Exatamente. Né? Estruturar naquilo que sabe fazer, né? Exatamente. E investir. Qual é o proporcional hoje de carros a combustão, elétricos? E se for pensar na diferença aí da gasolina e do álcool? Então, as porcentagens ainda de carros elétricos e híbridos é bastante pequena no Brasil, né? Então, a gente tem aí, era zero, a gente está, acho que agora, pelo menos uns 5% do mercado já de eletrificados, né? Mas isso tende a crescer, né? E um estudo que foi feito do Boston Consulting Group, junto com a Anfávia, faz vários cenários, né? E no cenário mais agressivo, que a gente poderia chegar talvez a uns 50% de carros eletrificados, né? Ou seja, toda a questão dos híbridos, dos elétricos. E né? o que vale mais a pena? Os híbridos ou o elétrico? Para o Brasil. Depende do cliente, né? O que o cliente precisa. A gente tem que sempre olhar para o cliente, né? Se é um cliente que viaja no Brasil, um carro elétrico não faz muito sentido, porque você vai ter muita dificuldade para abastecimento, né? Então, você tem uma autonomia de 300, 400 quilômetros e você vai se deslocar daqui até Rio de Janeiro, talvez se você não ache um posto no caminho, ou se você achar um posto para abastecer lá chegando no Rio, você tem uma fila vai ter uma fila, ou se não... Tempo de espera, né? Pode pegar um trânsito na entrada do Rio de Janeiro, muito calor e ter um consumo maior da energia. Então, assim, depende muito da aplicação. Agora, se você para uso local? se você é um Uber, né? Trabalha dentro da cidade, você deixa o carro abastecendo à noite, usa a bateria, pode ser interessante, você vai ter um custo bastante interessante, né? Agora, quando você fala do carro também, você tem que pensar no custo ao uso, né? Então, o que você vai fazer com esse carro daqui a 3 anos? Será que alguém vai querer comprar esse carro com uma bateria velha já? E em termos de bateria, como é que é essa questão? A gente estava aqui citando da questão da autonomia, né? Mas e a bateria? É caro aí? Caro sim. O argumento qual hoje... Qual que é a sobrevida aí de uma bateria do... Então, assim, eu fui pessoalmente fazer test drive nas chinesas, né? E eles falam assim, olha, fica tranquilo com a bateria, porque se der qualquer problema eu troco, tem 5 anos, tem 7 anos de garantia. A bateria sai mais cara que o carro, às vezes. Então, assim, hoje o argumento é esse, né? Então, eles garantem e trocam a bateria se tiver qualquer problema, né? Sim. E depois isso pode ser usado também para outras aplicações. Você pode sair do automotivo e, por exemplo, para geração de energia, né? Com placas solares, você pode usar um tipo de bateria dessa também. Porque a gente entra aí, quando a gente fala em veículos elétricos, a gente está falando em meio ambiente, impactos, né? E aí, quando a gente pensa na bateria, ela também vai ser um recurso que vai precisar ser reciclado depois ou repensado, né? Então, isso é muito interessante, né? Quando a gente pensa que você pode, quando não mais usado para o veículo, vai para outro fim, né? Agora, você tem que pensar também no impacto ambiental que você gera na mina também, né? Não, daí porque você tem que quantas toneladas de material, pedra, terra que você retira para tirar um pouquinho do lítio, por exemplo. Então, isso é um impacto muito grande, né? Então, para você ter uma ideia, né? Na China, nos Estados Unidos, na Europa, né? O maior impacto de emissão de carbono,
né, está voltado para a produção de energia, né? Então 60%, 70%. E quando você olha para o Brasil, o maior impacto está em desmatamento e agricultura, né? A parte do transporte, como a gente usa biocombustíveis, a gente usa o etanol, é em torno de 13%. Então, assim, a gente bem... ainda está andando no caminho certo com o etanol. Em termos de sustentabilidade, matriz energética e a questão do etanol, dos biocombustíveis, a gente está no caminho correto e a gente tem uma grande vantagem competitiva nisso, né? E a gente pode pensar um modelo de negócio diferente para o Brasil do que se faz em outras regiões. Tribuneiros e tribuneiras, estamos aqui com o nosso querido Cláudio, mas dando uma aula. É uma aula, Adriana. Sim. É uma aula aqui do setor. Aí eu tenho algumas curiosidades aqui. Eu sei que você que está do outro lado da tela também tem umas curiosidades com relação à questão da frota brasileira. Vamos saber aqui quantos carros estão aí parados aí, né? E não consegue desovar aí por conta justamente das altas taxas, do valor aqui no Brasil é um absurdo. Aí o pessoal sempre fala lá, poxa, mas lá nos Estados Unidos o carro custa tanto, meu. Aqui custa, pelo amor de Deus, 3 vezes a mais aqui. Ninguém aguenta. Tribuneiros, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, TikTok, Deezer, seja um tribuneiro. Mandar um abraço aqui para o Savoy Hotel Excelência, também para o DF Estúdio, Savoy Leilões, Jornal A Tribuna, GWG, Adriano, GWG do Guilherme Centofante, nosso patrocinador aqui, ó, que está aqui nos apoiando aí. Eu tenho certeza que em 2026 nós teremos muitos patrocinadores dessa bagaça aqui para que a gente possa dar essa continuidade. E temos também aqui a Arca de Noé. Como é que tá a Arca de Noé, Adriana? Pois é, Sérgio, tá uma beleza. Tá uma beleza? Cheio de promoções, grande variedade de marcas. O que nós temos para novembro? Dá um spoiler, novembro e dezembro. Black. No dia 24 a gente começa a nossa Black. Do dia 24 ao dia 31, Sérgio, super preços, produtos em condições especialíssimas, produtos de extrema qualidade, como você sabe que nós temos lá, né? Que você leva para o Sultão, inclusive, né? Rações, biscoitinhos, sachês, acessórios, caminhas e roupinhas em preços imperdíveis. Muito bacana, hein? Venham para a Arca de Noé. Eu já passo o telefone aí. Onde você está? Eu nunca lembro de cor. O pessoal vai ter que olhar. Então vai o Instagram. Arca de Noé CJ, lá no Instagram. Aí é só entrar lá, já vai ver todos os produtos lá. Tem os nossos contatos, tem o nosso Linktree lá. Você vai estar lá também fazendo os videozinhos, Sim, né? tem os meus vídeos agora, eu sou garota propaganda. Agora você é garota propaganda da loja, lá tá bacana, né? Tribuneiros e tribuneiras, um abraço pro Arno de Strass, pro Ivo Strass, pro Fabinho Rotielli, né? Como a gente já disse aqui, pro Guilherme Centofante, pro nosso querido Benilson, né? Que vai estar aqui, vocês estão com saudade dele também aqui junto na bancada do TribunaCast. Cara, que aula, hein? Que bacana esse setor. Esse setor é um setor fascinante, né? E aí eu vou tentar me aproximar um pouco das dúvidas do consumidor, né? Por que tudo bem, você já apontou aí, né, algumas situações aí a respeito dos altos preços, né, cobrados aqui, das tarifas e tudo mais, de como é lá, de como aqui. Mas eu ainda fico pensando, é muito caro o carro comprar no Brasil, né? Como é que faz, hein? Vai ter alguma finalzinho do túnel aí, alguma situação, alguma mágica para que os preços... Porque antes se falava muito de carro popular. O famoso carro popular. Pô, eu me lembro que com as em 2000... vamos pensar, né? Eu me lembro a gente vai ter melhorias. Em 2012, eu comprei um Fit. Era um Fit, né? E eu me lembro do valor desse Fit Honda, 54 mil em 2012. Né? Aí eles começaram a inventar um monte de moda lá, colocar o meio esportivo para fazer o aumento e o valor só, né, agregando. Hoje não existe um carro popular, né, assim, com valores que você encontra no mercado, carro zero, 60 mil reais, por exemplo. Por que isso? Hoje o carro popular é usado, né? Hoje o carro popular é o seminovo, né? Os meus amigos de loja, eles falam assim, o carro que vende aqui é o carro usado, 30, 40 mil, né? Que tem ainda em bom estado, né?
Agora, conforme a gente falou, a gente tem uma carga de impostos que é grande, é representativa, muito diferente de outros países, né? Com a pandemia, teve uma inflação muito grande de matéria-prima, várias coisas, todos os né? setores, né? Todos. A tecnologia vem evoluindo. Então, assim, cada vez mais a gente tem tecnologia embarcada, mais investimento, assim. Agora, assim, realmente é muito difícil alguém que tem ali um trabalho conseguir também realmente ir lá e comprar um carro zero, né? Realmente, hoje... Porque se fala, porque escuta, todo mundo pode, que é engraçado, no Brasil todo mundo pode ter carro, é rápido e tal, é só ir lá e fazer uma fichinha, né, um carnê desse tamanho, né, o problema é pagar, né, essas parcelas. Você pode chegar lá numa loja e tal, vai lá ver que o nome não está negativado e tal, e já sai sem entrada, sem nada. O problema é esse, né? O problema é pagar o carro. Exatamente, Com a taxa Selic hoje, né, é quase impossível, né, você conseguir financiar um carro, né? E o que a gente vê hoje, que grande parte dos carros são vendidos para locadoras, né? E aí a locadora acaba alugando esse carro para Uber, para serviço, né? Então, tem muito uma parcela grande, 50%, 60%, que vai para a locadora hoje. E com relação à questão da frota de veículos aqui, eu queria que você voltasse de novo na questão, e depois eu quero aqui, Adriano, se você me permitir, a gente pegar um pouquinho mais essa questão da sustentabilidade, né? Que eu acho que é muito importante aí nessa questão. Mas tem muito carro parado aí, muito carro que foi fabricado e está aí nos estacionamentos gigantes aí, esperando por seu consumidor? A frota no Brasil hoje é em torno de 45 milhões de veículos, né? E você tem 40% dessa frota que já são veículos mais antigos, tem uma regra de legislação, de atendimento de emissões mais antiga. Então, isso impacta muito na sustentabilidade, né? Se você tivesse um programa de renovação de frota, realmente com incentivo, né? Que você pode entregar o seu carro, né? E ter o bônus para comprar o outro, né? Ou senão não pagar o IPVA, né? Algum benefício que pudesse... incentivo para que possa trocar aí o carro. Que é o que se faz com celulares hoje em dia, né? Exato. Faz aquele giro, né? Lembrando que a indústria automotiva representa hoje 20% mais ou menos do PIB industrial brasileiro, né? Então, assim, isso gera também retorno para o país depois, né? Isso vai gerar retorno para o país. A gente está falando aí de empregos na cadeia automotiva, 105 mil empregos hoje, né? Muita gente, né? Muita gente trabalhando, né? Então, assim, e a produção, ela vem um pouco estável, um crescimento pequeno, né? Acho que estão projetando em torno de 3%, 5% de aumento para o ano que vem. E a gente deve estar fazendo esse ano em torno de 2 milhões e 600, né, mil carros, né? Então, é mais ou menos esse o mercado, né? A gente vê também chineses entrando não só no Brasil, mas aqui na América Latina. Então, hoje, o que o Brasil tinha de exportação para a América Latina, ele vem perdendo, ele já é o segundo atrás dos chineses também. Esse é um ponto também importante. O consumidor brasileiro, ele compra o carro chinês? Olha, eu acho que é muito, muito nicho hoje. Hoje são carros um pouco de alta gama, né? Então, assim, você tem lá... Em termos de tecnologia. Tecnologia, né? Exatamente. Então, mas chama muita atenção a questão da inovação, né? Você entra num carro lá, Eles são campeões, né? Uma tela desse tamanho que gira, né? Todo um design. Você tem uma tela, muitas vezes, única, né? Então, a gente tem a tela aqui, a tela aqui, a tela embaixo, né? Então, é algo que tem que ser evoluído, né? A China ganhou um mercado aí de renome, de qualidade, que ela veio fazendo, se estruturando para isso, né? Então, hoje é um olhar diferente com o produto chinês. Isso mesmo, né? Porque antes tinha até o preconceito nessa questão de você adquirir um carro, um automóvel chinês, né? E hoje não, hoje o olhar, você falou bem, Adriano, o olhar está mudando. É diferente, né? Agora, eles não conhecem o mercado brasileiro ainda. Então, assim, eles estão chegando. Então, assim, tem todo um aprendizado a ser feito, né? Quando eles conhecerem, engole a gente. E eles não fabricam aqui ainda. Estão começando a fabricar. Então, a hora que eles tiverem que começar a fabricar aqui, né? Pagar o imposto aqui, comprar do fornecedor local, né? Trabalhar com a logística local, né? Daí eles vão poder concorrer em igualdade de condições. Então, acho que vai ser aí realmente que a gente vai poder ver realmente o desempenho deles aqui no nosso mercado, né?
Agora, as montadoras hoje já estão fazendo todo, né, o bench com esses carros. Então, esses carros já estão dentro das montadoras, já estão sendo desmontados, estão sendo analisados que materiais usam, que tecnologia usam, né? E tudo isso vai servir de aprendizado para a indústria local também, né? Já está servindo, né? E tem todo um plano, um projeto aí, só as montadoras que estão na Anfávia têm investimento de 130 bilhões de reais previstos até 2030. Então, assim, é um mercado que vai expandir, de muito potencial. Muito potencial. Todo mundo já está lançando os híbridos, então, assim, a concorrência vai ser pesada, né? E com montadoras que conhecem o mercado brasileiro, que conhecem o consumidor brasileiro, né? Ou seja, você traz a tecnologia, estuda, aprofunda e cria o seu, né? Faz bem feito depois. Faz aprimorado, na verdade, sim. né? É isso aí. Fazendo um gancho aqui, né? Em 2010, eu fui trabalhar nos grupos da Anfávia, né? Então, a gente tem lá uma comissão qualidade, né? Então... O Cláudio tá voando, né? Tá voando. Top. É um especialista nato aí do setor. Pegou o caminho da roça e foi, Poxa vida, hein? Então, trabalhei em vários grupos, né? Participava das reuniões mensais. A gente tinha o encontro das montadoras, né? Com todas as montadoras do Brasil, anualmente, né? E tinha os grupos de trabalho, né? Eu, particularmente, trabalhei no grupo que a gente chama de GT, né? Grupo de Trabalho Qualidade Made Brasil. Então, a gente pegava indicadores do setor e comparava com indicadores de outras regiões. Então, esse foi um trabalho bem bacana. E aí, quando foi em 2017, me convidaram para ser o coordenador dessa Comissão Qualidade da Anfávia. Eu sou até hoje esse coordenador também. Em 2018, né, a Anfávia tem um instituto, que é o Instituto da Qualidade Automotiva, que é um instituto privado, sem fins lucrativos, fundado pela indústria. Então, Anfávia, Sindipeça, Sindirepa, governo, né, Ministério da Indústria, né? Na época, quem fundou foi a Doroteia Werneck, que era ministra, né? E esse instituto é um organismo de certificação, então ele certifica produtos, sistemas, pessoas, né? A gente construiu um laboratório lá em Sorocaba, no Parque Tecnológico. A gente tem toda uma estrutura de treinamento que veio sendo criada, né? E em 2018 eu entrei na diretoria executiva, né? A gente fez um planejamento estratégico em 2019, olhando muito para a questão da modernização do Instituto, né? Então, a gente construiu uma nova sede do Instituto e a gente começou a olhar para a questão da transformação digital, para a sustentabilidade, né? E para a questão da educação também, né? Acho que são os principais eixos que a gente vem fazendo. Em parceria, junto com essa comissão da Anfávia, a gente criou o Prêmio da Qualidade Automotiva aqui no Brasil, para valorizar profissionais, né? Então, a gente fez um trabalho fantástico, já é o 5º ano, 100 projetos mais ou menos por ano, que a gente recebe, inovação, processos produtivos e jornalismo. Então, a gente tem também toda a parte da imprensa especializada vem trabalhando com a gente nesse prêmio, né? A gente desenvolveu uma trilha de digitalização, né, voltada para essa indústria 4.0, tudo isso que acontece. Uma trilha de desenvolvimento sustentável, então onde a gente faz diagnóstico até certificação. E agora a gente acabou de lançar um projeto academia, onde a gente revê todo o projeto de educação do IKEA, com estudos, treinamento, capacitação, né? Toda numa plataforma moderna que a gente criou também. E o ano passado a gente lançou esse livro, ó, Deixa eu mostrar aqui o livro aqui. Futuro da Qualidade Automotiva. Aqui, cata preta, aqui, ó. Pegar essa câmera aqui. Esse livro. Futuro da Qualidade Automotiva, a dinâmica da qualidade no setor em movimento. E qual o futuro? E qual o futuro do setor, da qualidade automotiva? O futuro é você prover uma mobilidade, né? Não pensamos no carro, pensamos em mobilidade segura, acessível e limpa, puxando com a sustentabilidade. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Esse é o futuro, exatamente. Nós estamos aí, de novo, pegando o gancho da... Nós estamos anos-luz a isso ou a gente já está em passinhos assim importantes para chegar nessa meta?
nada acontece do dia para a noite, né? A gente está dando passos importantes, né? Agora com o programa Mover, Combustível do Futuro, né? Isso realmente a gente tá evoluindo muito. Quando a gente vê os níveis de emissão para os carros novos caíram muito forte, né? E o Instituto ele completou 30 anos esse ano, né? Então a gente lançou também um livro aqui dos 30 anos. 30 anos aqui, 30 anos de história da qualidade automotiva no Brasil. Muito bacana. Você está no IKEA desde 2018, né? É um tempo grande aí já de trabalho. Em 2020, o nosso presidente, que era o Ingo Pelican, teve um AVC, né, do dia para a noite. Eu era o suplente e eu tive que assumir a presidência do Instituto, né? Então, em 2021, eu renovei a presidência. Em 2023, eu renovei a presidência. Agora, em 2025, de novo, eu tenho uma gestão até 2027. Então, a gente, praticamente, aí, a gente tem uma estrutura ali, uma sede própria ali perto da Berrini, é um prédio de 4 andares, são 60 colaboradores e 90 instrutores que a gente trabalha. Então, uma estrutura bem grande lá e que tem, sendo sem fins lucrativos, a gente olha muito realmente para impactar o setor, né? Realmente, a gente precisa ter uma lucratividade para reinvestir, porque a gente não pode perder o foco, né, da indústria, das necessidades que vão aparecendo, mas a gente precisa realmente gerar impacto para o setor, né? Então, acho que isso que a gente vem fazendo muito bem. Muito bom. Muito bom. Fique à vontade, Adriana Hager. Acho que não sei se está ali a foto, acho que não, que eu não vi passar. Qual é a foto, Mas o Cláudio tem uma foto em que ele está em cima de um patinete elétrico. Eu queria que ele falasse disso. Patinete elétrico? Pois é, já que a gente está falando de sustentabilidade aqui. Acho que não. Será que tem aqui alguma coisa aqui? Já tinha ele criança ali na fotos ali. Acho que não vamos ter aqui, mas tem umas fotos bacanas. É a família. Pera aí, vamos ver aqui Vamos ver aqui, Cata Preta, a família aqui. Eu gostei aqui, de uma foto bacana. Aqui a CSN, aqui, ó, tô ali em cima ali, na CSN. Ah, bacana. E aí vai voltando para cá. Vamos ver família aqui. Inteira. Família inteira. Olha só, hein? Olha pois que bacana, hein? Aqui meu pai e minha mãe. Vai, volta lá. Meu pai e minha mãe. Uhum. A Tatiane, minha esposa, filho do seu José Ubaldo Biagioni. Sim. O Francesco, meu filho mais velho, hoje já está formado advogado. Muito bacana. O Pietro faz nutrição. O Lorenzo, 9º ano, ele joga no Taubaté, no vôlei do Taubaté, no Sub-15. Legal. E o Vicenzo, que é a raspinha do tacho, né? 10 anos aí. Muito legal. E aqui a gente tem, volta lá só mais um pouquinho. Isso aqui é interessante, em cima da pedra aqui do baú. Eu queria mostrar um tubarão aqui. E nós temos aqui, quem que é aqui? Aí... Minha mãe. A nossa mãe e nosso pai. Isso aí, muito bem. Obrigado, Cata Preta, valeu. E aí, onde você estava mostrando outra imagem aqui? Onde é? Aqui a gente está em cima da Pedra do Baú, né? Aqui o seu Carlos Wagner, o Udo, eu no fundo ali. Olha só. E o Alessandro Querotino, que é filho da Zélia Ramosi Querotino, que é da nossa Academia de Letras. Muito legal. E voltando, valeu, Cata Preta. E voltando na questão aí do patinete... Pois imagina que a gente criança, né? Todo mundo tinha suas bicicletinhas, aquelas coisas. Aí você cresce, quer saber de carro, motor e tal. E aí, de repente, ele aparece numa foto que está aqui nos livros. Num patinete. Queria saber disso. A gente trouxe, né, esse mote para o Fórum da Qualidade Automotiva de 2023, do IKEA, né? Novos modelos de negócio. Então, a gente trouxe essa questão da eletrificação, né, das novas mobilidades, né? E aí, o que a gente fez? A gente bolou todo um vídeo, né, onde eu aparecia, né, falando sobre sustentabilidade, andando pela cidade com vários tipos de mobilidade elétrica, patinete, bicicleta, né? E aí, a um dado momento, eu falo assim, ó, dá um minutinho que eu já estou chegando, né? E aí a gente estava no auditório da Fiesp em São Paulo, no 15º andar. Aí abre a porta e eu entro de patinete elétrico num auditório com 180 pessoas, né? E faço o discurso de abertura do... Muito bacana, muito bacana. do evento. Então foi radical. É o futuro, né, Sérgio? Eu vou aqui, vamos explorar bem aqui o nosso especialista no setor automotivo. Eu vou fazer uma provocação, eu acho, não é nem uma provocação, né, mas um desafio aqui.
Com relação a essa questão aí dos carros voadores, tal, né, que estão, né, sendo fabricados, você sabe que do Vale do Paraíba aí tem até já espaços assim, né, que estão sendo aí comprados para uma espécie de um estacionamento, né? Vamos lá nos Jetsons, Como é que né? vocês veem essa questão dessa... E aí nós estamos aqui entrando numa altíssima tecnologia, né? É quase um helicóptero, Tribuneiros, mas isso vai acontecer. Eu me lembro daquele desenho... Os Jetsons. Os Jetsons, é isso mesmo. Olha, eles já estavam prevendo lá. Como é que vocês chegam a conversar sobre isso, assim, já ver alguns meios aí se tratando de Brasil, né, para essa nova tecnologia? A gente tem a fábrica do eVTOL da Embraer aqui em Taubaté, né? Sim. No finalzinho da estrada de Campos, né? Já apresentaram um protótipo, né? Sim. Não é o único fabricante, então tem outras montadoras que já estão investindo, né? Estados Unidos, na Europa, né? Então é algo que vai chegar a algum momento. Tem muito investimento, né? E já tem muito interesse de pessoas que querem ter esse tipo de mobilidade. Sim, né? tem empresas já, chegar, não é? corporações que já compraram isso. Só está esperando. Exatamente. Tem um grande problema da regulamentação, né? A gente deve ter aí a regulamentação, quais são as vias, para onde vai, para onde que volta, né? Porque tem uma questão de Tem segurança, né? Muito básica aí, né? Que precisa estar garantida, né? Você sabe que eu não duvido de mais nada, tá ligado? Não duvido de mais nada, mas você sabe que se me falasse isso há uns... Tudo bem, eu lembrei realmente de Jetsons, né? Que era muito bacana mesmo. Olha só, hein? Olha aqui na China, ó, na China. Ah, muito bom, muito legal. Todo mundo mais... Muito bem, E viu? aqui em Itajubá, na faculdade, com a turma de faculdade. Legal, bacana. Você sabe que se me falasse isso há uns 20 anos atrás, eu ia falar que estava todo mundo louco nisso com relação à questão de carro voador. E me parece não, é uma realidade e vai entrar no mercado mesmo, né? Vai custar uma bala isso aí, hein? Não tenho ideia de preço, né? Mas assim, tudo está ligado ao valor que ele vai devolver, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho ido muito a São Paulo, né? Cada vez que eu vou a São Paulo é um desespero o trânsito. E o porquê, o mote disso, eles caem na questão da mobilidade. Exatamente, Se nós formos pensar em Campos do Jordão hoje, ou no Vale do Paraíba, ou a gente pega a estrada e vai para São Paulo e todo o caos de Marginal, Tietê, Marginal Pinheiros, o impacto para o futuro é só piorar, né? Então a gente precisa exatamente de novos recursos de tecnologia para conseguir fazer essa reversão, essa revisão de conceito, né? Exatamente. Como é que o setor lida com relação, por exemplo, aí você pega, tem países que utilizam muito a bike, né? Sim. Muito a bike. Deixou um pouquinho essa questão. O Brasil, como é que lida com isso? Acho que isso está muito ligado à cultura, né? Você vai para a Holanda, todo mundo usa bicicleta. Então, assim, é muito uma questão de cultura, segurança, né? Também tem muito a ver com isso também, né? A gente vê, assim, muitas ciclovias, assim, mas muita gente querendo vir com o carro ainda, né? E às vezes você vem aqui mesmo para Bernesse, aqui você não consegue estacionar, já tem um trânsito. Em Campos é impossível. Então, assim, se você pensasse um pouco a mobilidade de uma visão um pouco mais ampla, né? Pensando um pouco mais no coletivo, né? E você usar o carro realmente para outras situações, acho que seria bem interessante, né? Eu vou fazer uma viagem, então eu vou com o carro, maravilha. Mas aqui na cidade eu poderia ter um transporte mais eficiente, né? Que te permita chegar rapidamente no centro, né? Vai um pouco para aí a questão das ciclovias, né? Ampliar uma rede de ciclovias. A Adriana falou de São Paulo, né? Realmente é impossível. E se nós tivéssemos justamente isso que você disse, um transporte de qualidade, né? Talvez, né? Sim, fosse um motivo para que usasse o automóvel, né? Para determinadas ocasiões e que não fosse utilitários para ir para o trabalho todos os dias e pegar lá Zona Leste, Radial Leste, pegar ou Marginal Pinheiros, né? O Tietê, enfim. Não estaria essa loucura também, né? Então é uma questão de investimento em outros setores para que isso possa... Exatamente, Mas isso também sempre é política também, né? É uma política.
Eu, particularmente, quando eu ia fazer alguma missão na França, eu usava só o trem e o metrô, né? E você tem estação em todos os lugares, funciona bem, né? Muito bem, né? Na Alemanha eu tive uma experiência de muito frio, né? Então eu fui para a Alemanha, estava em Stuttgart, daí eu tinha que pegar o trem, né, para ir até tal lugar, fazer algumas atividades do curso de alemão lá na época. Então você sai da sua casa, né, até o ponto de ônibus, ele passa exatamente no momento correto, porque o frio é muito forte, né? Então você tem também um ponto de ônibus fechado também. Então você chegava ali 1 minuto antes, já passava o trem, o ônibus, né, que você tinha e chegava bem rápido ao seu destino, né? E uma experiência legal que eu tive também, eu tive lá na fábrica da Audi, em Ingolstadt, na Alemanha. Eu fiz um estágio lá na época também. Isso eu não tinha comentado, né? Passei 2 semanas lá também, né? Vendo toda a tecnologia. Na época eles estavam fazendo o Audi TT, né? 1998, né? Foi uma experiência bacana também. Muito bacana. Fique à vontade, Adriana. Muito bem. Muito bem. A resenha aqui é boa, é uma aula, né, Uma do aula nosso mestre, Posso- Cláudio Moisés. Posso falar uma poesia? Você pode? Por favor, Pois gostei dessa Vou questão falar da uma poesia, ó. Vamos lá. Vamos lá. O Cláudio, além de, isso que eu queria saber. de técnico mecânico, né, além de engenheiro, ele sempre trouxe a literatura pertinho aqui, desde sempre. Por que né? será, hein? Pois é, né? A família, na verdade, o tribunês, a família, é uma família de artistas. Né? Por que será? É todo mundo. Vamos lá, cita aí a família. Olha, ele pinta. Então, assim, vamos lá. Meu Vamos pai lá, primeira pintor. família, O pai. O pai pintor, o pai tocava violão também, Aí. um pouquinho, né? Aí o irmão mais velho pinta, né? Vai tocar o barco agora Sim. com a Óleo sobre Tela. Aí o Cláudio sempre trouxe a literatura aqui pertinho, sabia poema de cor, pintava também, tem Olha um quadro só, dele hein? aqui que apareceu. Bacana. Aí, né, vem a irmã aqui, aí traz a Que é poesia presidente da junto, Academia de Letras. né? A Cris passou pelo mais longe das artes, mas vai acompanhando aqui a gente também, né? A minha mãe fazia suas artes de tricô, ainda faz tricô, crochê, Muito bom. bordado, etc. E aí o Cláudio, mais recentemente, começou a produzir aí, com essa pegada um pouco literária, alguns textos muito Quer dizer, significativos aí nas mídias, tá? A paixão Ela do existe Cláudio, desde sempre, ela tem a ver aí com todo o setor, né? Esse setor magnífico, setor automotivo, mas tem outras paixões aí. Sim, então, aí vem a paixão por Campos do Jordão. vamos Agora lá, a gente então. deixa ele... Então, por favor. Eu sou colunista do Matéria-Prima em Taubaté também, então eu escrevo toda semana. Legal, também. bacana. Então vamos lá. Vamos lá. Ser jordanense. Ser jordanense não é apenas nascer em Campos do Jordão, é se apaixonar por essa cidade e escolhê-la para viver. Ser jordanense é estudar fora, construir a vida em outro lugar, mas sempre sentir vontade de voltar. É morrer de vontade de atravessar o túnel, respirar o ar fresquinho da montanha. Ser jordanense é assar pinhão com garra de pinheiro, é sair com um casaco debaixo do braço e andar pelo meio da rua. Ser jordanense é gostar do inverno, esperar ansiosamente a primeira geada e curtir a temporada. Ser jordanense é querer imitar o sotaque da capital, saber servir e atender o turista e apertar o cinto no verão para aliviar no inverno. Ser jordanense é nascer na Santa Casa com o Dr. Samuel, ter a força do pinhão e colher cogumelo em São José dos Alpes. Ser jordanense é, às vezes, sentir-se estrangeiro na própria cidade, mas, acima de tudo, saber que ali é seu lugar. Muito bacana. Uma salva de palmas para o nosso poeta, né? Ali, CEO do setor automotivo, diretor, Sim. presidente e poeta, né? Artista também Sim, aqui. sim. Muito bacana. Ó, eu depois dessa homenagem a Campos do Jordão, porque eu acho bacana, nós constantemente estamos aqui com pessoas que deram muito certo na vida. Estudaram bastante, ralaram, porque quando a gente atinge um certo patamar, então as pessoas elas costumam olhar só, né, aquele momento
né? Poxa, olha o cara, o que ele conquistou, mas ele não sabe lá atrás todo o perrengue, todas as dificuldades, né? Você for para a Alemanha, meu, a primeira coisa que aconteceu na sua vida foi a bagagem não chegar, né? Os caras te emprestaram uma toalha, né, meu? Então, tem toda uma dificuldade. Então, isso sempre vem a questão da resiliência, da constância, né? Do objetivo, do desejo, da realização. E o mais legal dessas pessoas, assim como você, que nós sempre estamos aqui em contato, conversando, é que não esquecem as suas origens, né? E Campos do Jordão. A gente tem tanta gente boa, né, Adriana? Tem a Mariana Consoli, Nossa, né? A gracinha. Mariana Consoli hoje é atriz da Globo, aí tá em altas novelas aqui, nasceu aqui em Campos do Jordão. Ela tá sempre aqui em Campos do Jordão, ela faz questão, né? Faz questão de estar aqui, questão aqui. de dizer que ama a sua cidade de origem. Temos lá o filho do Guilherme Centofante, o Eric, que eu acredito que ele tá nos Estados Unidos, né? Temos aí, você falou do intercâmbio, né? Tem a ver com o Rótulo Clube, que é a questão da Ana Lívia, que é a filha do doutor Alex Barbosa, né? Que também está aí numa temporada. Aos 13 anos foi para a Alemanha. Ficou lá 9 meses, lá 8 meses, 9 meses, assim, nesse intercâmbio bacana. E sempre valorizando aqui a cidade de Campos do Jordão. E aí esse poema, assim, ele retrata muito, que embora, cara, ser um dos maiores especialistas no setor automotivo, né, e esteve à frente está à frente de várias decisões, principalmente no tocante à questão de qualidade, né, e mesmo assim não esquece aí o que Campos do Jordão, você falou do TCC. TCC, o pessoal falou que era bom pra caramba o TCC. Ainda é, né? Sim, é. Ainda é. O Colégio Capivari, né? Eu fiz o primário lá, depois foi professora Dalva, que era a esposa do juiz. Professora Eduviges, né? Depois minha tia Helena, no 3º ano, e minha mãe no 4º. Então não dava para sair da linha. A tia e a mãe pegavam leve? Ou... Nossa. Pegava leve, né? A tia e a mãe era mais tranquilo, ou não? Ou você aprendeu mais com a tia e a mãe? Não, então? tinha que andar na linha. Tinha que andar na linha, né? Exatamente, Isso é muito Sérgio, bom. filho de professor na escola não tem meio termo. Não tem meio termo, né? Não tinha essa de colocar a mão na cabeça aí, Não, meu filho, não. Acho que era até pior, né? Aí que era mais exigido aí. E ela deixava a prova guardada na escola, não levava para casa. Olha só que bacana, hein? Adriana Hager, alguma consideração? Assim, a gente fez, claro, Tribuneiro, como sempre, mais de 1.870 perguntas aqui, né, relacionadas ao setor, mas aí sabemos também que não dá para a gente estourar muito tempo e também é uma maneira também de nós convidarmos novamente aí o Cláudio para que esteja conosco, para que esteja nos atualizando sempre, né, desse setor magnífico aí, com novidades, né? Tem até um bate-bola. Faz um bate-bola aí com ele aí, Adriana. Ou faça uma pergunta que você queira. Fique à vontade. Beleza. Então, algumas ele já respondeu sim, aqui, já né? respondeu uma pauta aí. O seu carro inesquecível. Meu carro inesquecível? Olha, tem... Ou o que você mais gosta, né? Tem a história do Fusquinha vermelho que a gente tinha em casa. Nossa, que marcou, né? Ele era furado embaixo, Sérgio. Era meio Freakstone. Aí você falou do Jetson. Exatamente. Aí os Freakstones. Exatamente, era o contrário. E aí tem a história de quando eu nasci também, né? Então, meu pai, ele foi sorteado no consórcio. Então, ele tinha que ir buscar o Fusca Verde em São Paulo, né? E aí ele não estava sem o carro, ele tinha vendido o Jeep, que ele tinha um Jeep 51, vendeu. E aí chamou o Miro Biagioni, que é filho do seu Urbano Biagioni, né? Seria um meio primo ali do meu sogro também, para ir com ele, porque ele estava com o carro, né? Para poder buscar o carro e retornar. E minha mãe estava grávida, né? Tinha passado com o Dr. Samuel, estava tudo bem, tudo sob controle, vamos para São Paulo então. Chegou lá, o carro não estava pronto, tinha que esperar um dia a mais para pegar o carro. Daí nesse dia minha mãe começou a ter as contrações, né? Daí liga para o Dr. Samuel, ligou para o meu tio Silvio, tio, né? O tio levou ela para Santa Casa e eu nasci na madrugada dessa... um Fusquinha verdinho, até apareceu aqui na foto também, né?
E aí, no outro dia, meu pai já voltou, chegou com o carro, né? Então, no dia que eu nasci, chegou o carro novo aqui, o primeiro carro zero que ele comprou, um Fusquinha verde. Muito bacana. 1969. Nossa, Quem tiver interesse em seguir uma trajetória como a sua, né? Assim, eu quero ser um engenheiro de qualidade, quero trabalhar em grandes montadoras. O que é a sua mensagem para eles hoje? Olha, primeiro é propósito, né? Tudo é propósito. Então, se você não tiver propósito, você não tem alegria, né? Você tem que ter um propósito para sua vida, né? Razão de ser, porque tem que ter sentido a coisa, né? Depois, tem que ter humildade também. Então, não adianta você querer chegar e passar por cima de todo mundo, né? Tem que esperar a sua vez, você vai passo a passo, né? E sempre está aprendendo. Então, assim, você não pode deixar de aprender. Então, eu trabalhei 20 anos falando francês na indústria. A minha empresa teve uma fusão e agora virou tudo para o inglês. Então, eu tive que, nesses últimos 3 anos, me virar para falar inglês. Eu tenho com 56 anos, né? Então, quando você fala que depois dos 50 anos você já não aprende, é muito difícil, né? Não é verdade. Se você pegar, realmente você vai aprender, né? Eu contratei um curso com um professor de Gana, que era um professor fluente em inglês, fazia aula toda semana, né? Ia atrás, né? No meu time de trabalho tem um que está na China, um na Índia, um na Europa, um nos Estados Unidos, então a gente fala com o pessoal do mundo inteiro, toda semana, né? Então a gente está... Essa semana eu estava... hoje pela manhã eu estava com o indiano, né? A gente fez uma reunião com o pessoal da Índia, né? E tem que entender o inglês da Índia, né? Que eles falam super carregado, Super né? difícil, super diferente, é complicado, né? E saber usar as ferramentas, abraçar as oportunidades, né? Aparecer uma oportunidade, eu vou, né? Então, muitas vezes me convidam, vem fazer uma palestra aqui sobre qualidade. Eu nunca recuso, né? Então, sempre tô ali aberto, cabeça aberta, né? Criando uma rede de amigos também, uma rede de profissionais, né? Então, conheço muita gente no mercado, né? Sempre procuro ajudar as pessoas, então qualquer um que me liga, eu sempre ajudo, né? Tento parar o que eu estou fazendo, vou ajudar. Então, acho que é esse o caminho, né? É isso aí. Muito bem, Sérgio. Muito bem, Adriana Harker. Tem um trecho aqui que eu trouxe aqui para Opa, falar. vamos lá. Grandes Sertões Veredas. Grandes Sertões Falando Veredas. que ele tá, o pezinho tá lá, um na engenharia, outro na literatura. Daqui a aqui, pouco Sérgio. é da academia. Sim. Tá na fila. Tá na fila. Riobaldo. Fala um pouquinho do Riobaldo pra gente, Adriana. Grandes Sertões Veredas, né? Então ele falou assim, ó: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Tribuneiros e tribuneiras, olha aí, ó. Coragem, entendeu? Coragem para enfrentar aí os desafios aí, né? E o que você... E aí, voltando lá no começo que eu falei de 2026, nós estamos já batendo a porta de 2026. Coragem, resiliência, constância, sabedoria, né? E gostei dessa questão da humildade, né? Fundamental. Para saber, para aprender, né? E ser solidário também em passar os seus conhecimentos, né? Ensinar, né, professoras? Pois é. É isso que é muito bom. Eu sou um humanista, né? Então, assim, tudo que você faz tem que olhar um pouco para o próximo, né? Sim. Então, essa questão do individualismo que a gente tem hoje, né? Filho de quem, Sérgio? Pois é, então, né? Ir lá realmente dar o seu tempo, né? Poder compartilhar o que você aprendeu, né? É muito importante, né? Atualmente eu estou fazendo uma mentoria, né? Com uma colega nos Estados Unidos da empresa. Então a gente se encontra a cada 15 dias e a gente tem lá uma hora de conversa, né? E ela trouxe também muito essa questão do equilíbrio para mim, né? A questão do bem-estar, né? Você se preocupar um pouco com a saúde, né? Sim. Bem-estar, né? Você tá num ambiente mais sociável, ter amigos, né? Porque muitas vezes você entra numa empresa, né?
a pressão é tão grande que você quer buscar, né, só o resultado, né? Trabalhar, muito competitivo. Então, assim, fazer esse equilíbrio é muito importante também. Então, perfeito. Cláudio Moisés, prazerzaço, né? Prazerzaço aí você estar aqui conosco hoje. Benilson entrou em contato, né, antes, dizendo, olha, eu tenho aqui uma sugestão fantástica para o TribunaCast. Eu falei, manda. Aí ele falou, Cláudio Moisés, e aí, pelo amor de Deus, fantástico aqui, uma aula. Aliás, mais uma aula de resiliência, uma aula automotiva, mas de resiliência, viu? Muito bacana. Adriana Hager, muito obrigado. Mais uma vez. Excelente, Sérgio. Volte sempre para a gente poder estar fazendo. A gente está com saudade de você. Voltarei, né? com certeza. Eu sei que você está aí com muitos compromissos, agenda cheia, mas reserva aí um espaçozinho. A gente vai ter ainda, nesse ano, algumas resenhas, né? Nós estamos despedindo. Você já vai abrir, Sérgio? Nós estamos quase despedindo ali. Eu estou quase falando dos homens. Nós teremos aí pessoas muito bacanas aqui. O sarrafo né? aqui é alto, né, Sérgio? Pessoas muito legais, assim, que você, eu tenho certeza, está do outro lado, vai gostar muito. Obrigado à família. Família sempre é importante, é a base de tudo, o alicerce, tudo na vida da gente. Cláudio, muito obrigado mais uma. Volte quando quiser. A tribuna, o TribunaCast aqui estará de portas abertas aí para te receber. Primeiramente, eu agradeço aí, né, pela oportunidade, né? Acho que a conversa foi ótima. Sim, bacana, legal, muito bacana. Sempre à disposição, né? Legal. Tamo junto. Tamo junto. Tribuneiros e tribuneiras. Tamo junto aí. Cata Preta, obrigado a você, a audiência, né? E até a próxima semana com mais uma entrevista sensacional. Obrigado, gente.